Bom, dando continuidade, agora nesse bloco, nós vamos falar um pouco, não vamos nos aprofundar na questão financeira, mas vamos só trocar uma ideia sobre essa parte financeira. O que tu teria para me dizer assim sobre a parte financeira da aposentadoria, assim? Um breve, porque nós vamos ter um episódio em que eu vou falar especificamente sobre a questão financeira, mas a questão financeira ela também está ligada à questão emocional e psicológica, né? Uhum. Porque a pessoa muitas vezes pensa assim, começa a bater o pavor e agora eu vou conseguir seguir no... Enfim, o que tu teria para falar para a gente sobre a questão financeira? A questão financeira, a parte econômica é um dos pilares da preparação para a aposentadoria. Seria muito bom que a pessoa ao longo da vida profissional tivesse podido se organizar financeiramente, no sentido de ter lá uma economia, um investimento, uma poupança, ter um imóvel próprio para morar, evitar dívidas, né, depois da aposentadoria. Mas tem algumas coisas que, independente dessa preparação, elas têm impacto emocional, como tu estava falando, né? Por exemplo, fazer uma combinação adequada com a família na hora de se aposentar. Porque a gente sabe que a adolescência hoje, tem gente que fala da adolescência tardia, né? Sim. A gente tem filhos aí de 20 e poucos, às vezes até de 30, que ainda dependem dos pais em algumas situações da vida. Então, dos pais poderem dizer, olha, estamos nos aposentando, agora a gente não vai mais poder ajudar da mesma forma como ajudava antes. Porque a renda cai, e é normal. Ou porque eu agora também quero poder investir mais em coisas que eu quero fazer, né? Então, existem aspectos da parte financeira que é importante ser combinado com a família, entre o casal, se a pessoa é casada, né? Se ela for uma pessoa sozinha, se ela não é casada e não tem filhos, algo importante é pensar na longevidade também, porque tem a questão dos cuidados depois no futuro da velhice, né? E se gasta mais com medicamentos. Exatamente. Também, né? Então não é uma coisa ali logo que a gente se aposenta, mas é a longo prazo. Então é importante pensar em como que vai se pagar esses custos mais adiante, né? Eu não sou a pessoa certa para falar sobre como fazer essa poupança, né? Mas que ela é fundamental, eu não tenho dúvidas. Outro aspecto importante é de já ir preparando a cabeça para se adaptar a alguma perda financeira. No sentido assim, muita gente fala, eu quero viajar depois de me aposentar. Bacana. Ou a pessoa se organiza muito bem financeiramente para poder viajar, ou talvez ela muda um pouco a distância da viagem, né? O tamanho da viagem. Ao invés de fazer uma viagem para o exterior, faz uma viagem nacional. Eventualmente uma viagem rodoviária, viagens curtas daqui a pouco. Outra dica, vai viajar, por que vai viajar no feriadão quando todo mundo viaja? Exatamente. Viaja fora de temporada. Então, financeiramente, como eu disse, eu não sou a pessoa ideal para falar, mas assim, que a gente pode organizar muita coisa na vida da gente para aproveitar o dinheiro que a gente tem de forma saudável, né? Daqui a pouco vale muito mais, a gente falava antes sobre relações, sobre vínculos sociais, eu ter dinheiro para tomar um café, ir no cinema, sabe? Ir para academia onde eu encontro pessoas, faço amizades, do que uma grande viagem. Então eu também preciso aprender a priorizar, e as prioridades vão ser diferentes, né? Será que mulher, por exemplo, gosta muito de gastar com roupa, né? Uhum. Não estou aqui advogando que a pessoa vai deixar a vaidade de lado, de jeito nenhum. Mas quando a gente trabalha, talvez exista uma necessidade, um investimento naquela questão da aparência, né? Depois de aposentado, vale a pena o mesmo tamanho, a mesma proporção de investimento? Ou eu vou preferir investir em lazer do que na roupa que eu estou vestindo, sabe? São prioridades, tem que olhar para elas para poder pensar onde a gente vai gastar e no que vai me trazer mais prazer. Essa questão de medicamentos que se gasta muito mais nessa época, né?
nesse mesmo dia que eu fui na farmácia e conversei com aquele senhor, o atendente, como já me conhecia, chegou e disse: "E aí, seu João, o senhor vai levar o que hoje?" Essas seriam consequências dessa fase da vida. Me diz uma coisa, é possível ter prazer em trabalhar, mesmo depois de aposentado? Quer dizer, mudei de atividade, mas eu tenho prazer em trabalhar? Com certeza. Eu acho que aí sim a gente pode ter prazer no trabalho. Com a finalidade não de hobby, com a finalidade de renda, trabalho, de renda. Voltando lá para até o nosso primeiro bloco, onde a gente falava da aposentadoria como uma oportunidade, é a oportunidade de se trabalhar talvez em alguma coisa que a gente gosta mais até do que aquilo que a gente trabalhou a vida inteira, né? Então, assim, sim, é uma possibilidade de trabalhar por prazer e, ao mesmo tempo que, sendo um prazer, ter uma renda através desse trabalho, né? Eu diria que, dentro do possível, o ideal é que a pessoa não dependa desta renda para viver, né? Que ela tenha lá os rendimentos dela da aposentadoria, os investimentos que ela fez dentro do possível, a poupança, mas que ela tenha essa renda como algo a mais, mas que ela não precise estar presa a ela, né? A gente sabe que não é a realidade de todo mundo no Brasil, né? Talvez até seja a realidade de poucos, mas dentro do possível, para não ficar preso também à questão do tempo, do horário, né? E de poder ter esse trabalho mais flexível. Eu tenho uma amiga minha que é contadora, então até esses tempos encontrei ela e ela me disse: essa é a fase que eu mais trabalho por causa do imposto de renda. Ela já é aposentada, ela não é mais profissional lá da área da contabilidade de uma empresa. Trabalhando na mesma função. Mas, como ela diz, eu trabalho por épocas. Tem épocas que eu trabalho muito. Começo de ano eu trabalho muito. Mas aí depois eu relaxo vários meses. Aí daqui a pouco ela pega uma situação aí de uma empresa que precisa regularizar alguma coisa. Ela gosta do que ela faz. Ela gosta do que ela faz. Mas ela também se dá o direito de trabalhar em alguns momentos, né? Em alguns períodos. Então, talvez esse seja o ideal. Mas, sem dúvida nenhuma, dá para trabalhar por prazer. E com muita satisfação, fazendo o que gosta. O trabalho, muitas vezes, é um espaço de vínculo social. Sim. Né? Esses tempos peguei um Uber de um senhor aposentado que diz que ele faz Uber por prazer. Olha só. Que complementa, claro, a renda dele, mas que ele acabou escolhendo Uber porque ele bate muito papo, ele conhece lugares novos de Porto Alegre. Ele já fez até situações assim de ir até o litoral, levar alguém, buscar. Então, ele acaba criando vínculos. Tem alguns passageiros que muitas vezes começam a falar com ele direto pelo WhatsApp para chamar ele. Sim. Então, que isso gera vínculos, né? Ele se ocupa, ele tem uma renda extra e ele tem prazer, sim. Um nó liga o outro, né? Liga o fio, né? Acompanhe o meu raciocínio agora. Essa geração, a minha geração de 60 mais, talvez tu também me corrige se eu estiver errado, mas talvez seja a única geração em que viveu um mundo totalmente analógico, só analógico, pegou a transição do mundo analógico para o mundo digital, e agora nós praticamente estamos vivendo no mundo digital. Então, tem muitas pessoas da minha geração que estão antenados, mas a gente ouve muito falar das armadilhas e nos golpes. Então, assim, como evitar essas armadilhas e golpes, mesmo as pessoas que já conhecem o mundo digital? Um dos fatores para as pessoas caírem em armadilhas e golpes é justamente o estado emocional. Quando eu estou muito sozinho, muito isolado, quando eu estou com algum sofrimento, baixa autoestima, alguma preocupação muito grande, um medo. Por exemplo, uma pessoa aposentada que está muito preocupada com a questão financeira. Daqui a pouco ela vê uma luz no fundo do túnel, mas é um golpe.
Alguém prometendo alguma coisa, alguém dizendo que os ganhos vão ser ótimos nesse ou naquele investimento, alguém dizendo que tem uma grande vantagem em pegar um empréstimo porque os juros são baixos, porque isso, porque aquilo, e vende essa ideia. Se eu estou fragilizado, eu acabo caindo. Se eu estou fragilizado emocionalmente, me sentindo isolado, sozinho, uma conversa numa rede social que pode me prometer uma relação muito bacana, perfeita, porque aquela pessoa está me amando, porque ela gosta de mim. Isso começa a aumentar a minha autoestima daqui a pouco, quando eu vejo eu cair num golpe. Então, o estado emocional, ele é muito importante. Para evitar cair em golpes, além da atenção que a gente tem que ter, porque né, eles estão por aí o tempo inteiro, e eu diria que até os mais jovens têm que se cuidar. Sim. Né? A IA está aí e a gente está vendo questão de mudança de voz, de uma série de coisas que são impressionantes, né? Que daqui a pouco até um jovem pode cair. Mas algo muito importante é que essa pessoa 60 a mais, que está mais em casa, não está mais no mundo lá fora, no trabalho, né? Mais ligado com tudo isso, que ele mantenha boas relações, de novo voltamos para as relações, para poder conversar. Talvez se até trocar uma ideia, tu recebeu uma ligação com uma promessa, viu alguma coisa interessante no Instagram, né? Bah, que legal, isso aqui eu podia comprar. Pergunta para alguém, conversa. Tu acha que essa empresa aqui é quente? Tu acha que isso aqui existe? Né? Tu acha que se eu fizesse investimento aqui é seguro? Tu acha que essa pessoa está sendo sincera comigo? Se a pessoa tem boas relações com filhos, com cônjuge, com amigos, tem rede social, rede de apoio é uma coisa que a gente fala bastante. Sim. Com quem ela pode trocar informações. Ontem ainda eu via uma reportagem sobre isso e uma senhora falava, né? No meu grupo de amizades, quando um percebe que está sendo influenciado ali, sendo levado por um golpe, já coloca no grupo e diz, gente, cuidado, me fizeram tal abordagem, tomem cuidado. Então, quando a pessoa tem essa rede de apoio, tem amigos, isso ajuda a não cair em golpes também. Quer dizer, não basta só ter o conhecimento dessa questão digital, mas é questão de ficar esperto. É aquele ditado, não existe refeição grátis. Não, né? Tem refeição grátis. Não tem refeição grátis. Não. Então, e os golpistas, eles estão justamente esperando a fragilidade de alguém. É na fragilidade que a gente pega a pessoa, né? Por isso que eu disse que o emocional é tão importante para fugir de golpes. Porque a pessoa mais segura, ela não vai cair no golpe. Ela está bem com ela mesma. Diz uma coisa, pegando exatamente agora, eu peguei, a linha estava passando, eu peguei o gancho, assim. Quanto interessante ou quanto fundamental, agora eu mudei, uma coisa interessante, outra é fundamental. Tu achas que uma terapia ou preventiva antes da aposentadoria ou após a aposentadoria, quanto ela é fundamental? Porque eu estou colocando o fundamental como uma coisa que eu acho que valeria a pena. Agora eu quero ver da profissional. Tá. Bom, eu não estou puxando a brasa para o meu assado, mas eu acho muito importante. Eu não sei se é fundamental, porque as pessoas vêm de realidades diversas, algumas pessoas se preparam já naturalmente para essa fase da vida, já começam a fazer planos, né? E talvez elas não precisem. Mas quando a pessoa não se preparou e ela está batendo na porta dos 60, ela está vendo ali no meu INSS que está chegando perto da hora que ela já pode começar a receber o benefício, e começa a bater uma insegurança, o que eu vou fazer, como é que eu vou ocupar o meu tempo livre? Talvez essa pessoa vá se beneficiar muito de uma terapia. Por quê? Porque a terapia é um momento de refletir sobre si mesmo. E a gente falava antes, né, num outro bloco, que a gente se dá pouco tempo ao longo da vida para pensar em nós mesmos. Então, a psicoterapia, ela ajuda nesse sentido. É 1 hora da semana que tu tira para falar só de ti. Mesmo que tu traga as outras pessoas com quem tu convive para aquela discussão ali, né? Que tu traga temas
das tuas relações, mas tu tá olhando só para ti. Então é um momento que privilegia o indivíduo e que a pessoa pode pensar, então, o que eu quero fazer. Né? Ela pode ajudar ela a fazer esse plano. E se a pessoa já se aposentou, planejava ficar só de chinelinho dentro de casa, daqui a pouco bateu um tédio, pensou melhor, puxa, mas agora eu nem me preparei, agora o que eu vou fazer? Nem sei o que fazer, eu não pensei nisso antes, achei que eu queria ficar só de papo pro ar, descobri que não é só isso. A terapia também pode ser um caminho, né? De descoberta, de pensar, porque na terapia a gente também vai buscar um pouco da história do passado, né? A gente vai fazer esse balanço do passado. E buscando o passado, muitas vezes a gente encontra, como eu falava também no bloco anterior, algum sonho, alguma coisa que ficou para trás, alguma coisa que não foi possível fazer, né? Ou mesmo vamos olhar para o futuro e vamos ver, tá, e daqui para frente o que tu quer, né? Então, eu acho que é um espaço importante de reflexão, é um espaço individual de olhar só para si. Então, eu não diria que é fundamental, mas eu acho que é muito bom, muito positivo. Talvez seja numa terapia que a pessoa descubra que ela não é a profissão. Ah, perfeito! Ela é muito mais. Muito mais. É outra. A profissão era um meio de vida. Era um meio de vida que propiciava que ela fosse quem ela realmente é. Né? Então, eu acho interessante isso, essa questão da terapia. Bom, agora, no próximo bloco, nós vamos conversar e vamos confirmar que a aposentadoria não é o fim e que nós temos muitas oportunidades de fazer outras coisas. E vamos ver que coisas a gente pode fazer. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que